Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Como sempre, é um prazer muito grande estarmos juntos e hoje nós vamos desfrutar de um princípio maravilhoso com o Pai. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um ponto de registro que eu tive lá na Casinha Rosa, no Campeche, que mexeu muito com o meu interior. E o Pai vai nos dar o privilégio hoje de desfrutarmos juntos da diferença entre ensino por relacionamento e ensino por palestra. Se possível, abra comigo a Bíblia em João, capítulo 9, versículo 1, por favor. No capítulo 9, versículo 1, você vai ver na cadeia temática a cura de um cego de nascença. Eu vou tentar ser bem objetivo naquilo que nós vamos fazer, tá? Eu vou ler esse texto junto com vocês, eu queria que vocês pudessem observar junto comigo a diferença do ensino por palestra e o ensino por relacionamento. A primeira coisa que eu gostaria que você conseguisse observar é que o ensino por relacionamento, ele não tem voz, ele não tem um dialeto que transpassa esse ensino, ele não tem uma linguagem, absolutamente ele não tem. Enquanto o ensino por palestra é feito por um idioma, é feito por uma linguagem, é feito por expressões de um dialeto, ou seja, assim como nós estamos nos falando hoje aqui. No capítulo 9, versículo 1 de João, está escrito assim, ó, vamos lá junto comigo. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso 3, Jesus respondeu, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, aquele homem nasceu cego para que manifestasse nele as obras de Deus. Verso 4, devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, olha para você ver, depois que Jesus disse, agora ele tem uma atitude, ó. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a própria saliva, né? Com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Puxa, essa passagem ela é famosa, muitas pessoas já leram isso aqui e entenderam. Vamos entender ela de uma forma natural como todo mundo? Vamos observar outros dois pontos cruciais. Há uma diferença também no ensino de Jesus. Jesus não trabalha com significado, Jesus trabalha com sentido. Esse é o problema da teologia. A teologia tenta decodificar cada palavrinha de Jesus e perde o privilégio de entender a revelação do que ele quis dizer. Jesus não trabalha com significado, ele trabalha com sentido. Vamos entender o significado do texto. Olha lá para você ver que interessante. Havia um cego de nascença, esse cego foi inquirido pelos discípulos, no caso a Jesus, do porquê dele nascer cego. Jesus, ele disse que o problema não foi nem com o pai nem com a mãe, mas ele nasceu cego para que se manifestasse as obras de Deus. Aí a pergunta é, que obra é essa e qual é a verdadeira obra de Deus? Vamos ver o que Jesus fez? Jesus disse, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele continua a frase, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Beleza, agora ele cospe no chão, faz lodo, coloca o lodo nos olhos daquele homem, pede para ele se lavar no Siloé e agora ele passa a enxergar. Aí eu te pergunto, o que é a obra de Deus aqui no texto? Simples, fácil. Jesus disse que as obras de Deus, como a teologia mesmo nos ensina, eu não estou fazendo, não estou desmerecendo a teologia, mas é o que nós aprendemos pelo significado. Jesus aqui simplesmente curou esse homem. E a obra de Deus é que nós venhamos a curar as pessoas. A vontade de Deus é que nós curemos as pessoas, ou seja, ele ensina isso, de súbito ele cospe no chão, pega aquele lodo, coloca nos olhos daquele cego e ele passa a enxergar. Puxa, eu passei minha vida inteira lendo isso, entendendo isso e percebendo isso, até que nós começamos a nos relacionar com o Pai.
Esse é o significado. Nós temos aqui esse mesmo ensino acontecendo por palestra, então nós vamos desenrolar em 4 campos. A diferença entre sentido, significado, palestra e ensino por relacionamento. Agora nós vamos ver sentido e significado. No quesito de significado, Jesus simplesmente disse que a obra que nós devemos fazer é curar os enfermos. Nós precisamos do poder de Deus para que isso aconteça. Foi o que Ele nos disse. Quando eu li esse texto, eu fiz a leitura dele inteiro. Quando eu estava chegando mais ou menos no final, eu continuei lendo, basicamente a mesma coisa de sempre. Já tinha um pouco de consciência sobre o ensino por relacionamento. O salmista disse um texto maravilhoso. O salmista disse assim que um céu faz declaração a outro, uma extremidade faz declaração a outra extremidade, sem linguagem. Ou seja, um conversa com o outro. Não havia dialeto, não havia português, inglês, nem nada. E um conseguia conversar com o outro. Esse salmo nós vamos falar dele daqui a pouquinho e vou ler ele para você com bastante calma. O que mais mexeu comigo é que um lado falava com o outro sem dialeto. Eles se comunicavam. Ou seja, era um relacionamento sem fala. Aquilo já mexeu muito comigo, aquilo estava dentro de mim. Mas a princípio aquele sentimento não havia me visitado ainda. E eu continuei lendo, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Eu falei, mas pera aí, o enviado. Logo eu me lembrei do Mashiach, que na realidade no nosso conceito é o Messias, mas para os judeus eles não enxergam o Messias. Para os judeus não existe Messias. O Messias para nós é aquele que veio salvar. O Mashiach para os judeus é completamente diferente. O Mashiach para os judeus é um espírito Mashiach. Ou seja, o espírito Mashiach esteve sobre Davi, o espírito Mashiach esteve sobre Salomão, o espírito Mashiach esteve sobre Ciro e por aí por diante. Então há uma divisão conceitual aqui. Mas a princípio não se abriu tanto dentro de mim. Eu continuei lendo. De repente, no verso 9, alguns diziam que era ele, outros diziam, e o próprio cego disse que era ele mesmo. Quando eu terminei de desenrolar esse texto, eu cheguei aqui no ponto do versículo 13 mais ou menos. Levaram os fariseus o que de antes era cego. Verso 14. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos do homem. Eu falei, peraí, qual seria a necessidade de Jesus ter todas essas atitudes que ele teve? Verso 15. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram, como vira? O homem respondeu, ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. No momento que eu estava dentro desses textos, eu comecei a pensar, eu falei, pai, o que afinal de contas Jesus quis dizer aqui? Voltei a reler de novo. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Falei, pai, tem alguma coisa aqui. Os discípulos de Jesus perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Falei, eu já sabia que o significado não funcionava, porque o pai já tinha me dito isso. Verso 3, Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Eu peguei e falei, pai, quais são as obras de Deus? As obras de Deus, Jesus, ele teve uma atitude aqui. Verso 4, devemos fazer as obras de Deus. Aí, o 4, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Eu falei, peraí, pai. Eu falei, pai, devemos? Peraí, devemos não, devemos, Jesus está me incluindo aqui. Na hora que eu percebi esse texto, que o pai me permitiu perceber, nessa hora eu fui invadido pelo sentimento informativo. O texto começou a ficar claro. Eu olhei para aqui e falei, peraí, gente, Jesus não disse que ele deveria fazer a obra. Ele disse que eu, ele, você e todos nós deveríamos fazer as obras daquele que o enviou, enquanto era dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu estou no mundo e sou a luz do mundo. Logo me veio aquele texto, peraí, cara, Jesus também disse que eu sou a luz do mundo. Aquilo começou a mexer com muita força. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, abri os meus olhos. Aquele texto perdeu todo o significado que ele tinha antes e começou a ganhar sentido um momento após outro momento. Eu falei, pai, eu falei, nossa, verso 6, tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos dele. Eu falei, meu Deus do céu, peraí.
Jesus primeiro que deu um par de olhos novos para aquele homem, porque ele é a restauração dos códigos eternos, ou seja, ele tem a capacidade literal de transformar a matéria. Ele pegou a terra, que estava completamente desconfigurada, colocou a saliva dele naquela terra e alterou aquela estrutura genética daquela terra, alterou a composição química daquela terra, e ao invés de curar os olhos daquele cego, Jesus deu olhos novos a ele. Eu falei, peraí, Jesus deu olhos novos. Eu falei, Pai do céu. Verso 7, vai, lava-te no tanque de Siloé. Na hora me veio aquela informação explicativa. Eu falei, peraí, gente, tem uma coisa errada. Eu falei, pai, peraí. Pai, Siloé é uma palavra diferente para mim, mas para eles, nossa, já brotou de novo aquela informação. Eu falei, gente, é diferente para nós falar Siloé, mas para eles não significa Siloé. Para eles significa o enviado. Eu falei, Senhor, o cego foi, lavou e voltou vendo. Eu falei, peraí. O enviado, estava todo mundo esperando. Aí começou a entrar aquela informação dentro de mim. Estava todo mundo esperando Mashiach. Eu falei, Jesus quer dizer alguma coisa aqui, gente. O que Jesus quer dizer? Vai, lava-te no tanque. Lava-te no tanque. Eu falei, gente, Jesus é a água. Eu falei, Pai do céu. O cego foi, lavou-se em Jesus e voltou vendo. Eu falei, meu Deus. Gente, montou a estrutura inteira na hora e as coisas começaram a ganhar totalmente sentido. Eu falei, pai, tendo dito isso, ele cuspiu em terra, fez lodo, restaurou a visão que aquele cego não tinha. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus eterno, lava-te no enviado. Eu falei, o que Jesus está querendo dizer? Quando eu continuei desenrolando o texto, eu percebi que aquele homem, ele havia aberto os olhos, e não só os olhos naturais como espirituais, porque o texto desenrola aqui na frente, nós vamos ler juntos aqui, que ele não somente voltou a enxergar com os olhos físicos, como começou a anunciar Jesus às pessoas, mas Jesus nunca tinha dito nada para ele. Jesus simplesmente colocou lodo nos olhos dele, fez ele enxergar, mas não disse para ele quem era ele, não disse para ele que ele era o Filho de Deus, não disse para ele absolutamente nada. E logo ele começa a anunciar quem era Jesus. Eu falei, peraí, gente, ele era cego de nascença. De repente, ele passa a não só a enxergar com os olhos físicos, como a reconhecer quem Jesus era. Eu falei, pai, Jesus disse, ele nasceu para que as obras de Deus fossem manifestas dele. Eu falei, pai, entendi, as obras do Senhor nele, gente, eu falei, as obras de Deus neles são essas, que eu, que nasci cego de nascença por causa do pecado, volte a enxergar as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, volte a enxergar as coisas como elas deveriam ser de verdade. Passe a conseguir reconhecer Jesus e quem realmente Ele é, que o Pai o enviou e que Ele é o Filho de Deus. Jesus falou assim, querido, vai lá no enviado, lava-te no enviado, porque quando você se lavar no enviado, você vai voltar a enxergar e você vai conseguir enxergar quem é o enviado e que ele chegou aqui na terra. Eu falei, eu preciso ler o resto, gente. Aí eu continuei, vem comigo aqui, ó. Então os vizinhos e os que de dantes tinham visto a mendigar perguntaram, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Verso 9. Alguns diziam que era ele, outros diziam, parece com ele, mas ele mesmo insistiu, sou eu. Eu continuei lendo, eu falei, gente, eu já estava atônito, enlouquecido, eu falei, eu preciso ler o resto, senão eu vou ter um troço. Respondeu-lhe ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai, lava-te no tanque do enviado. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Verso 12, perguntou-lhe, onde está ele? Respondeu ele, não sei. Verso 14, ora, verso 13, levantaram aos fariseus o que dantes era cego. 14, ora, era sábado o dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos daquele homem. 15, portanto os fariseus também lhe perguntaram, como vira? O homem respondeu, ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Aplicou lodo, lavei-me e vejo. Ele colocou lodo, depois eu fui me lavar aonde ele me pediu e depois eu passei a ver. Eu não passei a ver na hora que ele passou o lodo dos meus olhos. E nem tampouco no caminho, só depois que eu lavei. Verso 16. Alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado.
Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Verso 17. Finalmente tornaram a perguntar ao cego: o que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu, o cego, é profeta. Verso 18. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto nem chamaram os pais dele. Verso 19. Perguntaram-lhe: é este vosso filho? Para os pais do moço que apareceu lá. E é este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Inquiriram agora os pais. Verso 20. Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Confirmaram que ele havia nascido cego. 21. Eu continuei lendo. Não sabemos, porém, como agora ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Tem idade, interrogai-o, ele fala por si mesmo. 22. Os seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Eles estavam com medo naquele exato momento de qual seria a resposta que eles iam dar. Olha para você ver, enquanto os pais, vendo um milagre desse, estavam com medo, olha a postura do ex-cego. 24. Chamaram-lhe pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Falando acerca de Jesus. 25. Olha a resposta do ex-cego. Primeiro ponto crucial que eu preciso que você entenda: toda pessoa doente naquela época não ficava dentro de Jerusalém. Eles ficavam afastados, porque afinal de contas eles eram considerados como sujos. Tá, se eles eram considerados como sujos, aonde esse cego teve informação? Como que esse cego aprendeu alguma coisa? Afinal de contas, ele era um sujo, ele era um imundo porque ele estava doente. Principalmente se os judeus tinham o conceito que ele era um maldito porque herdou ou o pecado do pai ou da mãe. E Jesus disse para os discípulos, que era um conceito dos judeus, não foi nem o pai nem a mãe que pecou para que ele nascesse cego. Esse nasceu com uma missão na terra. Ele nasceu com a missão de manifestar a obra de Deus. De manifestar aquilo que eu vim fazer aqui. Gente, isso é incrível. Respondeu no caso cego. 25. Olha o que ele diz. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Meu Deus do céu. 26, gente. Olha que incrível isso aqui. Então lhe perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Gente, nessa hora eu já estava faminto, enlouquecido, porque eu já tinha entendido quase 70% do que o pai queria me dizer naquele momento. 27, respondeu ele: já vos disse e não ouvistes. Olha só, para que quereis ouvir de novo? Olha o que o cego disse. Aqui quem percebeu foi até o Vinícius, não foi nem eu. Olha que lindo. Quereis fazer-vos também seus discípulos? Peraí, gente. Também seus discípulos? Como assim também? Ele já se tornou um. Jesus não conversou com ele. Jesus não falou para ele acerca do reino de Deus. Jesus não disse absolutamente nada, gente. Olha que incrível. Jesus abriu os olhos dele físico e automaticamente a cura apontou para que ele reconhecesse Jesus como Filho de Deus e como enviado do Pai. Porque afinal de contas, ele foi lavar os olhos dele no enviado. Eu falei: Pai do céu, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Então o insultaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu: ora, isso é espantoso. Gente, olha que lindo. Olha que lindo isso aqui. Não sabemos, olha que incrível, não sabemos de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Olha o que o cego diz. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Onde ele aprendeu isso? Ele ouve um homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer de alguém que tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia saber. Como é que ele aprendeu isso, gente? Olha que coisa mais incrível. Verso 34. Disseram ele: tu és nascido todo em pecado. Como ousa nos ensinar? E o expulsaram.
Agora, esse texto eu preciso ler um pedacinho para que você possa entender que essa parte é o fechamento dele, para você entender o que significa palestra, o que significa ensino por relacionamento. Jesus ouviu que tinham expulsado e quando o encontrou perguntou: crês tu no Filho do Homem? 36, conversando com o cego. O ex-cego perguntou ao homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Primeiro que ele já chamou Jesus Senhor, o Senhor é dono. 37, Jesus disse: tu já ouvistes, e é aquele quem fala contigo. 38, disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. A palavra adorar aqui significa o reconheceu. 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: acaso também somos cegos? 41, disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus diz com todas as letras assim, ó. Jesus falou assim: queridos, eu vim para a terra para que aqueles que tenham olhos passem a ficar cegos, mas aqueles que não veem passem a enxergar. Isso aqui é um ensino por palestra, ensino esse por palestra. O que Jesus queria dizer aqui, Wagner? Jesus queria dizer aqui, no momento que o Pai me mostrou, é que se eu sei o que eu estou fazendo, eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo, mas se eu não sei o que eu estou fazendo, automaticamente eu sou tratado como uma pessoa ignorante dos meus atos. Eu sou tratado como uma pessoa que não sabe, literalmente, o pecado que eu cometo. O fariseu disse: porventura, então, o senhor está dizendo que eu sou cego? Jesus, pois bem, se você está dizendo que você não é, a partir de agora você é responsável por todos os seus pecados. Isso aqui, povo precioso, é um ensino por palestra. Absolutamente um ensino por palestra. Jesus está dizendo para eles aqui, afinal de contas, a mesma mensagem que ele disse versículos atrás por relacionamento. Agora vamos tentar observar isso aqui por relacionamento e observar o que Jesus quis dizer. As atitudes de Jesus, elas nos ensinam as coisas. As atitudes de Jesus querem dizer muito mais do que aquilo que ele disse. Observe para você ver. Jesus ficou aqui na Terra há cerca de 33 anos e cerca de aproximadamente 8 meses. Se você parar para observar tudo que ele disse, cerca de 3 horas e meia a 4 horas, você consegue com toda a facilidade do mundo ler tudo que Jesus falou em cerca de 4 horas. Só que no mesmo Evangelho de João está escrito que se nós fôssemos observar todos os feitos de Jesus, todos os feitos, o escritor de João aqui disse que pensa ele que nem mesmo a terra caberia tantos livros para registrar os feitos de Jesus. Wagner, o que afinal de contas é ensino por relacionamento? Ensino por relacionamento é como o salmista disse, é um ensino sem fala, sem linguagem, é um ensino por atitude. É atitude que quer dizer muito mais do que palavras, é atitude que quer falar. Lembra quando Jesus chegou e começou a fazer algo para Pedro e disse assim: Pedro, o que eu faço para você agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Jesus estava ensinando algo para ele em atitude, mas não falou com a boca o que ele estava fazendo. Isso é o ensino por relacionamento. Não adianta você chegar no seu filho e falar para ele assim: filho, toda vez que você fica nervoso, você vai dar um tapa na mesa. Cada vez que você fica nervoso, você dá um tapa na mesa. O dia que você vê seu filho perder o emocional dele e o sentimental dele e ficar nervoso, a primeira coisa que ele vai fazer, o que você acha que ele vai fazer? É dar um tapa na mesa. Não adianta você chegar no seu filho e falar com a boca assim: não grita! Eu estou pedindo para ele não gritar com a minha boca, mas a minha atitude está sendo: grita, filho. Quando ele ficar nervoso, a primeira coisa que ele vai fazer é gritar. Eu cheguei no meu filho hoje ainda, ele tinha acabado de dar um tapa no irmão dele. Eu falei: filho, você acabou de bater no seu irmão, você viu o que você fez? Ele falou: vi, papai. Eu falei assim: o que você acha que o papai tem que fazer agora? Ele bater? Eu falei: se eu bater em você, não vai resolver. Como é que eu posso pedir para você não bater? Se eu estou batendo em você? Como é que eu posso bater em você e pedir para você não bater no seu irmão? Sendo que o meu ensino por relacionamento, que são as minhas atitudes, são mais fortes do que aquilo que eu posso falar. Guarde uma coisa no seu coração: as atitudes têm mais poder do que a própria fala. Por isso que o Evangelho de Jesus foi mais ministrado em atitude do que propriamente em fala. É muito importante que você guarde isso dentro do seu coração.
quando tudo isso entrou dentro do meu coração, eu fiquei em choque. Quando eu comecei a ler o texto de novo, as coisas clarearam e eu pude entender o que, afinal de contas, Jesus quis dizer com as próprias atitudes. Jesus disse aos discípulos, queridos, não foi nem o pai dele nem a mãe dele que pecou. Ele nasceu com uma missão na terra, ele nasceu com um propósito. E o propósito dele é manifestar a obra do Pai na terra, as obras de Deus. Em outros versículos, o próprio Jesus diz declaradamente, absolutamente declaradamente. Em Lucas 10, ele diz declaradamente que a obra de Deus é essa, é reconhecer que o Pai enviou o Filho na terra e que o Filho é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a obra crucial que todos nós devemos reconhecer. É isso que nós devemos apresentar às pessoas. Jesus não disse que a obra de Deus é curar os enfermos. Jesus não disse que a obra de Deus é libertar os cativos. Jesus não disse que a obra de Deus é pregar o Evangelho. Jesus disse que a obra de Deus é fazer notório que o Pai enviou Jesus na terra e reconhecer Jesus como Filho de Deus. Essa é a obra que Ele quer que nós pratiquemos. Quando Jesus disse isso, os discípulos perguntaram, mas foi o pai dele que pecou ou o filho? Jesus foi bem claro no que ele disse, nem o pai nem o filho pecou. Mas ele nasceu para manifestar as obras de Deus. Depois Jesus disse, devemos manifestar as obras de Deus. Ele disse que isso é uma incumbência para mim e para você. Ele nos incluiu dentro disso. Absolutamente ele nos incluiu. Depois disso, ele começa agora a ensinar para o relacionamento. Ele cospe na terra. Altera literalmente a estrutura química e o DNA daquela terra com a saliva dele, que é a restauração de todas as coisas. Ele altera o DNA daquilo, coloca aquilo nos olhos daquele homem, que era cego de nascença, e restaura os olhos dele. Depois fala para ele assim, ó, todos estão esperando o enviado. Vá lá onde todos estão esperando o enviado e diz para eles com todas as letras que o enviado já chegou. E que o segredo que eles precisam para reconhecer o enviado, para eles reconhecerem o Filho de Deus e para reconhecerem o Pai, é que a partir do momento que eles se lavarem no enviado, eles vão voltar a enxergar. Jesus disse, querido, todos nós e todos vocês nasceram cegos de nascença. Todos vocês não conseguem reconhecer o reino dos céus porque estão cegos. A única forma de vocês deixarem de ser cegos espiritualmente e ter condição de enxergar as coisas como convém enxergar é vocês lavarem os vossos olhos no enviado. Uma vez que você entende que Jesus é água, você precisa se lavar em Jesus para que você tenha condição de enxergar as coisas como Deus enxerga, com a ótica de Deus do jeito que precisa. A partir do momento que você se lavar no enviado, você vai ter condição de enxergar o mundo espiritual, enxergar os princípios do reino dos céus, enxergar o que o Pai tem dito, perceber e reconhecer quem é Jesus e quem é o Pai. Quando aquele homem é curado, eu já entendi outra coisa que eu fiquei enlouquecido. Toda cura tem um propósito. Nós não podemos manifestar a cura para alguém por fruto próprio. A cura tem um motivo. A pessoa precisa ser curada com um único motivo. O motivo da cura é apresentar, revelar e levar aquela pessoa até o Pai. Esse é um motivo crucial. Se você ministra cura sobre alguém e essa pessoa ela não é conduzida ao Pai pela cura, o resultado dessa cura e a pessoa que está sendo beneficiada com essa cura está sendo simplesmente quem ministra. Ou seja, somente essa pessoa está sendo aclamada e reconhecida, e pelo contrário, tudo que Jesus fez apontava o Pai. A cura precisa apontar o Pai, o poder de Deus precisa apontar o Pai, tudo precisa conduzir a pessoa até o Pai. Tudo, absolutamente tudo. Aquilo foi me deixando mais enlouquecido ainda. No momento que aquele homem é curado, os olhos dele naturais são abertos. Mas o que mais muda dentro dele, que ele passa a reconhecer Jesus instantaneamente, ele passa a anunciar Jesus sem ter informação, o conhecimento começa a ser inserido dentro dele por impartição, logo ele já começa a defender Jesus, ele passa a não ter medo de ser preso nem de nada e começa a defender a verdade de Jesus, custe até a própria morte. Ele chega diante dos fariseus e diz, queridos, quereis vocês também ser discípulos como eu? Ou seja, ele já começa a manifestar que o Pai o enviou à terra. Ele já começa a manifestar que Jesus é o Filho de Deus. Ele já começa a manifestar as obras de Deus naquele exato momento. Aí está a grande diferença entre o sentido e o significado. O significado, as obras de Deus, manifestar cura. O sentido que Jesus queria dizer era esse. Querido, vai lá, anuncia para eles que o enviado chegou e mostra para eles que todos vocês nasceram em pecado. Todos.
Lembra da outra passagem que eu disse? Jesus disse, eu vim para que aqueles que têm olhos passem a não enxergar mais, mas aqueles que não enxerguem passem a ver. Ou seja, todos nasceram cegos, como esse cego de nascença, e não são responsáveis pelas coisas em si. Todos, absolutamente todos. E a única forma de você ser responsável por aquilo que você fez e principalmente ter a capacidade e a condição de enxergar quem Deus é, enxergar a realidade do Pai, perceber e reconhecer o reino dos céus que está se movendo no nosso meio o tempo todo, é literalmente se lavando no enviado, se lavando no Mashiach, se lavando naquele que o Pai enviou à terra. É a única forma, absolutamente a única forma. Jesus nos ensinou por relacionamento, sem abrir a boca um único minuto para nos denunciar toda essa informação. O contexto inteirinho, absolutamente inteiro. Agora, Wagner, qual a diferença entre o ensino de relacionamento, o ensino por relacionamento e o ensino por palestra? Simples. No finalzinho, Jesus disse, eu vim para que aqueles que têm vistas tornem-se a ficar cegos, mas aqueles que são cegos passem a ver. Esse é o ensino por palestra, foi tudo que ele disse. Agora, olha a diferença pelo ensino que ele teve, que ele nos deu por atitude. Absolutamente por atitude. Por atitude, ele nos ensinou o que é a obra de Deus definitivamente. Por atitude, ele nos mostrou como nós devemos agir para que os nossos olhos sejam abertos. A única forma de eu passar a enxergar é me lavando através dele. Do outro lado, simplesmente Jesus disse que ele veio para fazer isso. Mas ele disse a mesma coisa, tanto de um lado quanto do outro. É tempo de nós descobrirmos o primeiro ponto crucial. O ensino de Jesus e o evangelismo de Jesus não foi feito com a boca, foi feito com atitude. Essa é a grande chave que nós precisamos guardar dentro do coração. A segunda coisa importantíssima que eu preciso que você guarde dentro do seu coração é que Jesus não trabalha por significado, Jesus trabalha por sentido. E o sentido do texto é esse, enquanto o significado é torcido. Nós nunca vamos conseguir entender o que Jesus disse se nós continuarmos a insistir no significado das palavras. Nós precisamos ler tudo o que Jesus disse e percebermos qual é o sentido de tudo aquilo que ele disse. Aí sim as parábolas começam a ser decodificadas. Chegou o tempo de nós manifestarmos a verdadeira obra de Deus. Chegou o tempo de fazermos notório às pessoas aquilo que ele nos pediu, não aquilo que nós entendemos do jeito errado, mas aquilo que afinal de contas ele nos pediu. O pai me disse uma frase que aquilo mexeu profundamente comigo. O pai me disse assim, Wagner, as pessoas entenderam tudo errado daquilo que eu disse. Está na hora de nós manifestarmos o que afinal de contas Jesus disse. Ele é a verdade absoluta, eu não sou a verdade absoluta e ninguém mais é. Jesus é a verdade absoluta. E chegou o tempo de nós transferirmos aquilo que Jesus disse. Chegou o tempo de manifestarmos a obra de Deus. E a obra de Deus é essa. O Pai precisa ser reconhecido como Pai. Nós precisamos reconhecer, e as pessoas precisam reconhecer que o Pai enviou Jesus à Terra. E as pessoas precisam reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E isso nós vamos transmitir às pessoas não falando, mas com atitude. Definitivamente com atitude. Jesus agiu e demonstrou. É assim que nós precisamos fazer, para que, afinal de contas, o Pai seja reconhecido no Filho, o Filho seja reconhecido no Pai, que o Pai seja reconhecido em nós, pois somos filhos de Deus e é assim que Ele nos reconhece. Que o Pai possa abençoar você profundamente nesse momento e que seja um tempo para que as pessoas o reconheçam através de você, manifestando a obra do Pai. Tchau. O Pai te abençoe. Tchau, tchau.